Saudação internauta, mais um vídeo no canal. Hoje estaremos comentando aqui sobre algo relacionado às traduções. Muita gente vem aqui ao canal perguntar, professor, qual a melhor tradução? Né? Ou então, alguma pessoa assustada com alguns versículos que estão em choque. Eu já teve um quadro aqui no canal onde eu comparava várias traduções da Bíblia em português e mostrando a diferença de uma para outra. E geralmente uma pessoa leiga, né? Esse vídeo é mais direcionado ao leigo no assunto, como forma até mesmo de ajudá-lo nesse sentido. Quando a pessoa leiga, ela observa que você tem aquela velha narrativa da Bíblia, inerrante, palavra de Deus, que você sempre ouve no púlpito das igrejas. Aí você começa a comparar as traduções e verifica que elas estão em divergência entre si em muitos pontos. Você fica ali meio apreensivo, né? Mas isso é algo que um estudante da Bíblia, né, alguém que estudou o mínimo possível, já deve saber de cara que as traduções elas são divergentes, até mesmo naturalmente, porque boa parte delas vem de textos gregos diferentes, né? E a gente vai estar mostrando aqui hoje a seguinte questão, mais uma orientação aos aqueles que não têm o mínimo do mínimo possível do conhecimento sobre isso. Em vez de você pegar, por exemplo, saiu uma Bíblia nova agora saiu a NVT, né? Agora saiu uma Bíblia tal com alguma sigla, aí você corre comparando, olha, esse versículo está em desacordo com a Bíblia corrigida que eu já li antigamente. Em vez de você ficar, por exemplo, comparando as Bíblias, você já deve ter em mente a seguinte questão, isso vai te poupar muito tempo. As Bíblias, elas são divergentes porque elas vêm de textos divergentes, textos gregos divergentes. O que é um texto grego? Aqui é um texto grego exatamente, por exemplo, em relação ao Novo Testamento. Um texto grego é um texto que, seguindo uma determinada teoria, eles determinaram, claro, por essa teoria, quais eram os manuscritos que deveriam compor, que seria o texto original do Novo Testamento, então os mais prováveis. E aqui, montaram um texto certinho. É como se fosse um Novo Testamento em português, completo, com todas as histórias do início ao fim, todos os livros completinho. Só que aqui eles está em grego e estão seguindo um determinado texto grego. Nesse caso aqui é um texto grego, esse outro é outro texto grego, tá? Esse aqui é outro texto grego. Então, se você tiver uma tradução deste texto grego, que aqui é falar dele aqui, o majoritário, chamado texto majoritário, né, de Odaí, né, Olivetti, também aqui, ó, que tem essa aqui é a segunda edição, né? Então nós vemos aqui do Paulo Sérgio Gomes e do Odaí Olivetti. Essa aqui é um interlinear, na verdade, né? Isso aqui ajuda no grego, tem as traduções. Mas isso aqui também é um texto grego. A gente pode dizer que é um texto grego a partir do majoritário, numa abordagem mais majoritária, né? Aí se você tiver uma tradução que segue esse texto grego aqui majoritário, que aqui o que nós temos no Brasil é esse interlinear, o exemplo dele, é normal que a tradução seja fiel a este texto. Pode ser que não seja fiel a este texto aqui, mas ela tem que ser fiel a esse texto aqui, é o que se espera. E também, sendo fiel a esse texto, pode ser que ela não seja fiel a esse texto e também não seja fiel a esse texto aqui. Isso é algo que se deve compreender e saber logo de cara concernente isso aí. Assim, esse é o texto majoritário. Não temos nenhuma tradução que segue esse texto chamado majoritário no Brasil, propriamente dito. Esse é o texto recepto, né? Aqui é uma das edições do texto recepto. O texto recepto ele tem várias edições. Essa aqui é uma delas, né? Aí, pelo menos, a boa parte das edições do texto recepto não temos divergência de um texto para outro. As edições, né? Então, desse texto aqui, você esperaria a tradução, só passando aqui, esse aqui você não tem nenhuma tradução em português, exceto essa aqui da obra, né? Essa tradução aqui, esse texto grego chamado texto recepto, que é o texto supostamente seguido pela igreja, até ali quando começaram a aparecer as primeiras edições críticas do texto do Novo Testamento, né? A partir ali, por exemplo, Erasmo de Roterdã, daí para frente, né? Desse texto aqui deriva a Almeida Corrigida Fiel, é o que você espera, né? A King James de 1611 e a Corrigida Normal, é usada muito aí pela Assembleia de Deus aí. Temos aqui, ó, esse texto, essas Bíblias, elas vêm desse texto aqui, tá? Desse texto aqui, desse modelo chamado Recepto. Então, é muito comum que entre a Bíblia corrigida e a Bíblia corrigida fiel e a Bíblia King James de 1611, é muito provável e você espera que haja uma concordância entre essas Bíblias. Talvez uma divergência aqui e ali que não envolva tanto o texto grego, mas é normal que você espere que elas estejam em concordância aqui, basicamente isso.
Porém, esse texto aqui, ele foi suplantado, ultrapassado, né, pela academia, ainda lá até o século XIX, né? Do século XIX para cá, início do século XX, a academia passou a seguir outro texto, que é exatamente, aqui eu trouxe um exemplar, né? Tem outro aqui, tem um NA28, que é a quinta edição, né? Mas enfim, eu vou considerar que isso aqui seja o texto da academia, uma vez que esses textos são, tanto esse aqui como o NA28, a última edição, eles são praticamente o mesmo texto, admite que são o mesmo texto, com alguma variante aqui ali, bem pouca coisa. Assim, se você, por exemplo, esse texto foi seguido pela academia lá pelo início do século XX ali, por exemplo, nas traduções. Assim, quais são as traduções que derivam desse texto? E esse texto, claramente, é divergente desse texto chamado Recepto. O que vem do texto Recepto? Recapitulando, a corrigida, corrigida fiel, e a Bíblia, a King James de 1611, são bíblias mais antigas que você diz que vem desse texto, né? Espera-se que elas entrem em concordância ou que concordem na maioria dos textos. É isso. E que discorde desse texto aqui, que eu estou representando aqui pelo esse vermelhinho aqui, né? Pronto, a partir do século XIX, início do século XX, a academia seguiu esse outro texto, que é divergente em muitos lugares desse texto. Então, as traduções elas vão divergir entre si naturalmente por causa dos textos gregos. Isso aqui eu estou falando de tradução natural, divergência natural. Vão divergir exatamente por questões naturais, porque uma vem do texto Recepto, outra vem do texto chamado hoje o texto crítico, né, o texto eclético, apesar de todos serem críticos, esse aqui é o texto eclético. Ok, quais são as bíblias hoje que derivam desse texto aqui? Vou citar de cabeça algumas. A própria Almeida, né, Almeida que... Aqui você tem a Almeida revista, a Almeida corrigida fiel, Almeida corrigida vem desse texto. Porém, a Almeida revista atualizada já não vem mais desse texto. Ela já mudou para esse texto aqui, essas últimas versões, certo? Então é muito comum que, inclusive, entre as Almeidas, a Almeida corrigida, que segue esse texto, vai divergir da Almeida corrigida, aliás, da atualizada, que agora é NA, né, claro, né? Então, dentro das Almeidas já vai haver uma divergência, sim. Então, isso é natural por causa dos textos que elas seguem. Quais são os textos que seguem atualmente? A maioria das traduções hoje segue isso aqui, ó. Esse texto aqui, que é o texto padrão da academia. Só para dar exemplo, a ARA, né, Almeida atualizada, a atualização da atualizada, que é a NA, né, a nova Almeida atualizada. Você tem as linguagens de hoje da vida, você tem a NVI, você tem NVT. Essas traduções mais recentes, elas vão seguir este texto aqui, que esse texto difere do texto anterior que eu acabei de mostrar. Então, por que eu cheguei nessa parte? É o seguinte, antes de você ficar comparando as traduções, ficar aí quase morrendo louco, sem, olha, aqui tem um versículo, esse outro está faltando, esse está sobrando e tal, esqueça essa parte por enquanto, foque nas estruturas. Quais são as estruturas? Entender que existem as traduções que nós temos, eu estou falando só de Novo Testamento, mas se aplica em outras questões para o Antigo Testamento, né? Mas aqui é Novo Testamento. Então nós temos aqui, ó, as traduções hoje, elas podem vir, né, que nós temos hoje, de 3 textos gregos e tem mais um quarto ali que não está aqui, né? Mas beleza, você pode ter uma tradução que segue esse texto majoritário, uma que segue o texto eclético e outra que segue o texto recepto, que é um texto mais antigo. Esse texto é o texto antigo, né? Então, naturalmente, você vai entender que se uma tradução vem daqui, ela pode divergir naturalmente de todos esses dois. Se uma tradução vem desse aqui, naturalmente ela vai divergir desse texto e desse aqui. Se a tradução vem desse texto, naturalmente ela pode divergir desse texto e desse texto aqui. Tá? Sendo que é muito comum que a tradução desse texto concorde muito com esse texto aqui. Isso acontece bastante. É isso aí. Então, essa percepção desses textos faz com que você evite ficar, saiu uma nova tradução agora, e agora ela vai, quais são os versículos que estão faltando? Não. Se é uma tradução moderna, geralmente ela vai seguir esse texto, que tem muitos textos que estão faltando em relação a esse texto aqui, tá? Então, essa briga de, esse texto faltou, esse texto sobrou, estão tirando, estão colocando, não. A questão é a seguinte, como determinar qual o melhor texto, né? Se você for querer entrar nessa disputa aí, você tem que determinar qual o melhor texto. O melhor texto é esse aqui, por qual razão? Quais são as razões? Você apresenta uma lista de razões,
mostrando que esse é o melhor texto. Logo, as melhores traduções são a Almeida, a corrigida fiel, a corrigida a King James de 1611, né? Enfim, se você vai dizer esse aqui é o melhor texto, pronto, você apresenta as razões, que a academia hoje já apresentou, né? E aí você vai dizer, as melhores traduções são, né, a NVI, a ARA Almeida atualizada, né, a Nova Almeida atualizada, enfim, né, NVT, essas coisas assim. E aí, se você tiver uma tradução que segue esse texto, você vai dizer, a melhor tradução é essa, e você vai dar as razões pelas quais esta é a melhor tradução, tá? Então, entendendo essas estruturas aqui primeiro, e evita muito tempo de você ficar, você vai perder muito tempo se você não entender isso aqui, olhando traduções, essa tradução está faltando versículo, está sobrando, esqueça isso e foque nas estruturas. Se eu sei que é uma tradução moderna, então, claramente é natural que ela vá divergir de todas essas. Pego lá Romanos 1 em 1, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte que segundo a carne, mas segundo o Espírito, essa parte já não tem nesse texto. No texto original desse não tem, no texto original desse tem, e não lembro agora, mas provavelmente no texto desse aqui existe. Então, se a tradução vem daqui, é natural que Romanos 1 em 1 não tenha essa parte, que vai aparecer lá no Romanos, aliás, 8 em 1, né? Que vai aparecer lá no 8 e 4, né? Em qualquer desses textos aqui. Então, é normal que uma tradução, repito, feita a partir desse texto, não tenha Romanos 1 em 1 completo, assim como tem. A questão é quem? Essa aqui tirou ou essa aqui acrescentou? A discussão é exatamente em cima disso aí. Então, para resumir, é basicamente isso. Você deve entender essas estruturas primeiro, e aí esses pormenores, as traduções que vão saindo, eu não preciso nem olhar. Se eu sei que lançaram uma tradução moderna agora, né, eu já sei que possivelmente está seguindo esse texto. E é muito comum, né, em raras exceções, alguém lançou uma versão a corrigida fiel. Claro, a corrigida fiel vai ficar nesse texto. Mas uma tradução comum aí, normal, da SBB, enfim, já vou saber que tu vai seguir esse texto e vai divergir claramente de qualquer outro texto, naturalmente. Isso vai me poupar muito tempo e vai me dar mais explicação para entender ou explicar para alguém por que as traduções divergem entre si. É isso. Então o vídeo de hoje era basicamente para falar sobre isso. E dentro dos próprios textos você tem divergência entre os textos. Comenta aí se você já conhecia essas questões aí dos textos gregos. E basicamente os vídeos são... O vídeo de hoje é basicamente isso aí. Comenta qual desses textos gregos você gosta, qual a melhor tradução para você. Depois eu falo sobre a melhor tradução. Beleza? Valeu, fui.